Deus tem um propósito para a sua vida. Eu sei que talvez você já deva ter ouvido isso por muitas vezes. Poxa, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem sonhos para a minha vida. Mas existe um propósito, existe um projeto que ele é muito específico para você. Esse projeto ele precisa ser sonhado, esse projeto ele precisa ser alimentado, ele precisa ser buscado e ele precisa ser posto em prática. Se você quer saber qual que é o projeto de Deus para a sua vida, então fique aqui comigo até o final, que eu tenho uma palavra para o seu coração, uma palavra vinda da parte do Senhor. E se você está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida e você é novo, ainda não está inscrito no nosso canal, então eu vou pedir para que você tire aí alguns minutinhos. Na verdade, é menos de 60 segundos. Você clica aqui no botão de inscrever-se, aperta o sininho, seleciona todas, e fazendo isso, você vai ficar por dentro de todas as mensagens que aqui nós postamos. Se estiver ouvindo através de um podcast, basta nos seguir dentro da plataforma que você está ouvindo. Lembrando que estamos em várias. Estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon, no Deezer, no Google Podcast. Então, existem várias maneiras de você ouvir as mensagens e ficar por dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Bom, mas vamos falar então de propósito. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? E esse propósito, ele é fundamental, ele é importante para que você continue cumprindo os desígnios de Deus na sua vida. Você já parou para pensar que todos os bens que você tem adquirido, todo o conhecimento que Deus tem lhe dado, todas as ferramentas que o Senhor entregou nas suas mãos, você já parou para pensar que isso não pode terminar em você, que isso não pode ser retido apenas à sua geração? Você já parou para pensar nisso? Mas como assim, profeta? Eu não estou entendendo. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para você um diálogo entre Deus e Abraão. Esse diálogo ele se encontra lá em Gênesis capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 1, e ele vai traduzir exatamente qual é o propósito, o projeto de Deus para a sua vida. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão, né, aqui ainda era Abrão, né, ele ainda não tinha mudado o nome para Abraão, em uma visão ele disse, algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão ele disse, o que Deus disse para Abrão? Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Perceba que Deus está falando para Abrão, né, de coisas grandes, assim como ele havia falado lá atrás, né, quando ele chama Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, que através da sua vida, famílias seriam abençoadas, né? Então ele já vinha debaixo dessa promessa. E aí no capítulo 15, Deus fala isso aqui com ele de novo. No versículo 2, olha o que Abrão responde. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será herdeiro. Qual que é a angústia de Abrão diante de Deus? Ele fala, poxa, o Senhor está me fazendo prosperar, o Senhor está me dando tantas riquezas, o Senhor está fazendo coisas grandiosas na minha vida, Deus, mas do que adianta tudo isso se eu não tiver um herdeiro? Se eu não gerar alguém que herde tudo isso? Percebe? Entenda que o sinal, o fato de o rei, né, de as pessoas terem filhos, um homem chamado por Deus, junto com a sua esposa terem filhos, era o sinal do favor de Deus, era sinal de que realmente Deus estava abençoando. E obviamente esse filho, né, primeiro tinha que ser homem, né? Então esse era o sinal do favor de Deus. E Abraão não tinha esse filho ainda. E aí ele, com esse receio de que o seu servo herdasse, né, a sua herança, o Senhor fala com ele no versículo 4. O Senhor lhe disse, não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho
e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Meu irmão, minha irmã, que palavra tremenda de Deus para Abrão. Olha só que bênção. Deus não apenas falou o seguinte: olha, Abrão, não se preocupa porque o Eliezer não será o seu herdeiro, não é o servo que herdará tudo isso. Eu estou te falando que você terá um filho e esse filho será o seu herdeiro. Mas Deus não apenas se restringe a isso, né? Deus leva ele para fora da sua tenda e diz: olha para o céu, olha para as estrelas, tente contá-las, se você puder. Os seus descendentes serão como as estrelas do céu. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um propósito, uma revelação, né? Um código atrás desse versículo e é importante que você pegue ele. Presta muita atenção. Entenda que tudo que você faz na sua vida, tudo aquilo que Deus lhe deu, tudo aquilo que Deus está lhe dando, tudo aquilo que Deus está construindo, é para que isso se reverta o quê? Na sua posteridade. É para que isso se reverta em filhos. Entenda que os filhos são o alvo, são o projeto, muitas vezes, das nossas ações, do nosso ministério, entende? Está tudo interconectado. Ou seja, Deus estava fazendo algo através da vida de Abraão, Deus fez uma promessa para ele, que ele seria pai de multidões, que ele abençoaria as famílias da terra, que as famílias seriam abençoadas e prósperas através dele, mas nesse momento em específico, ele não tinha nem sequer um filho. Então entenda, se você está numa situação parecida com a de Abrão, você ainda não tem filhos ou você ainda não consegue enxergá-los, entenda que o propósito de Deus na sua vida é gerar filhos. É mostrar para você que existe a paternidade, mas existe também os filhos, obviamente, que para ser pai tem que ter filho, né? Não existe pai se não tem filho. Deus só é pai porque existem filhos, percebe? Mas eu quero que você amplie a sua visão. Deus quer que você expanda a sua mente no dia de hoje. Por quê? Porque talvez você diga assim: profeta, mas eu não tenho filhos, né? Eu sou estéril, a minha mulher é estéril, nós não conseguimos gerar filhos. Entenda, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus ela está muito além do que os filhos físicos. Talvez Deus confiou a você projetos, talvez Deus confiou a você ensinos, Deus confiou a você ferramentas para que você use na sua vida, no seu dia a dia, no seu ministério. E os filhos que você está produzindo, ou os filhos que você vai produzir, são filhos espirituais. O que Deus quer que você entenda no dia de hoje é que a bênção não se restringe a você, é que o projeto que Ele está construindo não se restringe a você, mas ele precisa gerar filhos. Amém? Então, tudo aquilo que você faz no Senhor, tudo aquilo que você faz para o Senhor, precisa de um propósito, e esse propósito é o de gerar filhos. Quando você ensina na igreja, você tem que gerar filhos. Quando você faz uma ação social, você precisa gerar filhos. Quando você age com gentileza, você precisa gerar filhos. Tudo o que você faz na sua vida, você precisa ter o foco de geração. Entenda que a palavra de Deus, a instrução de Deus e o caminho para a sua vida é o que? Gere filhos, seja frutífero, seja frutífera, expandam o reino de Deus. E como que nós expandimos? É justamente gerando muitos filhos. Amém? Você crê nessa palavra? Você está pegando aquilo que Deus tem para você? Então, o propósito de Deus é esse. Não é fazer simplesmente com que você seja uma ovelha obesa, né? Ou em que sentido? Cheia de conhecimento, cheia de recursos, cheia de dons, cheia de talentos, mas que é infértil, né? É infértil, não consegue gerar filhos. Então eu quero que no dia de hoje isso seja quebrado na sua vida em nome de Jesus, né? Você que está aqui conectado conosco, você que está aqui ouvindo essa mensagem,
eu quero profetizar sobre a sua vida, que aí em você existe um homem e uma mulher fértil, um homem e uma mulher que geram filhos no Senhor, que geram descendentes, que geram essa herança para a honra e para a glória dele. Amém? Então receba essa palavra no dia de hoje, seja frutífero, seja próspero no Senhor e gere muitos filhos. Fazendo isso, você estará glorificando e honrando o nome dele.